Era uma noite de dezembro de 2015. Num restaurante discreto do Hotel Rosewood, no coração do Vale do Silício, dois homens dividiam uma mesa, um jantar e uma ideia que, naquele momento, soava mais com ficção científica do que com plano de negócios. De um lado, Elon Musk. Do outro, Sam Altman. A conversa girava em torno de uma pergunta que tirava o sono dos dois. O que acontece se a inteligência artificial mais poderosa da história for construída por uma empresa que só presta contas aos seus acionistas? Essa noite foi o embrião da OpenAI. E o que nasceu daquele jantar mudaria o mundo de formas que nem eles próprios conseguiam prever. É sobre isto que falaremos neste vídeo, aqui no Além do Código. Em 11 de dezembro de 2015, a OpenAI foi oficialmente fundada como uma organização sem fins lucrativos. Junto com Altman e Musk, estavam nomes que você vai ouvir muito se aprofundar no tema. Greg Brockman, ex-CTO da Stripe. Ilya Sutskever, um dos maiores especialistas em aprendizado de máquina do mundo, recrutado diretamente do Google, e mais 6 pesquisadores de elite. O compromisso inicial de financiamento foi de $1 bilhão. O próprio Musk havia insistido para que o número fosse alto. Ele queria que a OpenAI não parecesse desesperada. Mas o que realmente estava sendo comprado com esse dinheiro não era tecnologia, era tempo. Tempo para construir uma IA poderosa, antes que o Google o fizesse sozinho. A missão estava escrita de forma simples e ambiciosa: avançar a inteligência digital de forma que seja mais provável beneficiar a humanidade como um todo. Sem acionistas, sem lucro, sem agenda corporativa. Pelo menos, era isso que eles diziam. Os primeiros anos foram de experimentação pura. Em 2016, a OpenAI lançou o OpenAI Gym, um ambiente para treinar e testar algoritmos de aprendizado por reforço. Parecia acadêmico, e era. Em 2018, o projeto OpenAI 5 treinou 5 agentes de inteligência artificial para jogar Dota 2, um dos jogos de estratégia mais complexos do mundo. Eles aprenderam a trabalhar em equipe, sem nunca terem sido ensinados a cooperar. Mas por dentro da organização, a tensão crescia. A computação necessária para avançar dobraria a cada 3 meses e meio. Os custos eram astronômicos, e Elon Musk começava a querer mais do que uma cadeira no conselho. Segundo documentos internos revelados pela própria OpenAI anos depois, em 2017, Musk propôs que a empresa fosse fundida com a Tesla, com ele próprio no controle total. A resposta foi não. Em fevereiro de 2018, Elon Musk deixou o conselho da OpenAI. A declaração pública foi simples: conflito de interesse com a Tesla. O que ficou por trás das câmeras foi bem mais complexo. Antes de sair, Musk enviou um e-mail à equipe com uma previsão sombria, que a probabilidade de sucesso da OpenAI era 0, e que ele construiria uma IA superior dentro da Tesla. Com Musk fora, a crise de financiamento era real. Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, emprestou dinheiro pessoalmente para cobrir salários. Em 2019, a OpenAI tomou uma decisão que muitos viram como o fim da inocência. Criou uma subsidiária com fins lucrativos. Mas não um lucro comum, um lucro com teto. Os investidores poderiam ganhar no máximo 100 vezes o que colocassem. Qualquer retorno além disso iria para a missão da organização sem fins lucrativos. Era uma arquitetura jurídica sem precedentes, e abriu a porta para o parceiro que mudaria tudo. Em 2019,
a Microsoft anunciou um investimento inicial de US$ 1 bilhão na OpenAI. Em troca, acesso à infraestrutura de nuvem, Azure, e o direito de ser o parceiro comercial exclusivo dos modelos desenvolvidos. Sam Altman disse à época que o parceiro certo não estava comprando a OpenAI, estava apostando nela. O The New York Times descreveu o acordo como um dos investimentos mais audaciosos em inteligência artificial da história corporativa. Em 2020, a OpenAI liberou o GPT-3 para pesquisadores selecionados. O modelo havia sido treinado em 175 bilhões de parâmetros. Para ter uma referência, o GPT-2, lançado um ano antes, tinha 1,5 bilhão. O MIT Technology Review chamou o GPT-3 de o modelo de linguagem mais poderoso já construído. Pesquisadores ficaram em silêncio diante das respostas que ele gerava. Mas a OpenAI ainda era, para o grande público, um laboratório desconhecido. Isso mudou em 30 de novembro de 2022. Naquele dia, um produto chamado ChatGPT foi disponibilizado gratuitamente na internet. Em 5 dias, 1 milhão de usuários. Em 2 meses, 100 milhões. O crescimento mais rápido de qualquer aplicativo da história. O Wall Street Journal escreveu que o ChatGPT havia feito algo que nenhum produto de tecnologia havia conseguido fazer antes: tornar a inteligência artificial pessoal. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, com uma conexão de internet, podia agora conversar com uma máquina e se surpreender com o que ela dizia. Em janeiro de 2023, a Microsoft anunciou um novo aporte de US$ 10 bilhões na OpenAI. A empresa foi avaliada em US$ 29 bilhões. Em menos de 2 anos, essa cifra saltaria para 500 bilhões. Mas foi em novembro de 2023 que o mundo teve um vislumbre do que realmente estava em jogo. Numa sexta-feira à noite, o conselho da OpenAI demitiu Sam Altman, sem aviso, sem explicação detalhada. A nota oficial dizia que ele não havia sido consistentemente transparente com o conselho. O que se seguiu foi um dos episódios mais dramáticos da história das grandes empresas de tecnologia. Em 48 horas, 500 dos 700 funcionários da OpenAI assinaram uma carta dizendo que sairiam se o conselho não revertesse a decisão. A Microsoft, maior acionista, entrou em campo e 5 dias depois, Sam Altman estava de volta. O The Financial Times publicou uma análise dizendo que o episódio revelou a tensão irreconciliável entre a missão altruísta original da OpenAI e as realidades de uma empresa que movimenta bilhões. Em fevereiro de 2025, Elon Musk voltou aos holofotes da OpenAI, mas desta vez como adversário declarado. Ele e um consórcio de investidores fizeram uma oferta de US$ 97 bilhões para comprar a parte sem fins lucrativos da organização. A OpenAI rejeitou a oferta em menos de uma semana. Ao mesmo tempo, Musk já havia fundado a XAI e lançado o Grok, seu próprio modelo de linguagem. A guerra entre os cofundadores era agora total, jurídica, pública e tecnológica. Sam Altman não ficou atrás. Ele foi a Washington, falou com presidentes e senadores, apresentou o projeto Stargate, um plano de US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA para os Estados Unidos, em parceria com a Oracle e a SoftBank. A OpenAI havia deixado de ser um laboratório de pesquisa. Ela havia se tornado um ator geopolítico. E em 2025,
Completando a jornada iniciada no jantar do Rosewood, a OpenAI concluiu sua reestruturação. Tornou-se uma Public Benefit Corporation, uma empresa de capital aberto com responsabilidade formal com o bem público. A Microsoft ficou com 27% da nova estrutura. Mas o que tudo isso significa? Existe uma crítica que não para de crescer nos corredores acadêmicos e nos editoriais dos grandes jornais. A OpenAI nasceu com a promessa de construir uma IA que beneficiasse toda a humanidade, aberta, colaborativa, segura. Hoje ela opera como uma das empresas mais valiosas do planeta, com produtos protegidos por sigilo comercial, modelos cujos mecanismos internos ela própria não revela completamente e uma estrutura de governança que ainda gera debate entre especialistas. O pesquisador Yoshua Bengio, um dos pais da inteligência artificial moderna e ganhador do prêmio Turing, disse ao The Guardian que está profundamente preocupado com a velocidade com que sistemas poderosos estão sendo implantados sem que entendamos suficientemente seus riscos. E Geoffrey Hinton, outro prêmio Turing, que passou décadas no Google, pediu demissão em 2023, dizendo que se arrependia de parte de seu trabalho. Ele temia que sistemas como o GPT-4 estivessem aprendendo a manipular e enganar de formas que não previmos. A OpenAI responde que investe pesado em segurança, que tem equipes dedicadas ao alinhamento de IA, que a transparência parcial é necessária para proteger os próprios modelos de uso malicioso. E Sam Altman, em depoimento ao Senado dos Estados Unidos em 2023, disse: "Se isso der errado, pode ser muito, muito ruim para a humanidade. Pode ser o fim." Então, o que é a OpenAI hoje? É o laboratório que nasceu com medo do Google e se tornou o rival que o Google teme. É a organização que prometeu democratizar a IA e construiu um dos modelos mais fechados do setor. É a empresa que sobreviveu à saída do seu cofundador mais famoso, a uma demissão pública de seu CEO e a uma reestruturação que desafia definições jurídicas tradicionais. E, acima de tudo, é o centro de uma das disputas mais importantes da história moderna. Quem controla a inteligência artificial controla o futuro. Aquele jantar no Hotel Rosewood produziu algo que nenhum dos dois homens que o dividiam conseguia imaginar completamente. Hoje eles são adversários. A empresa que construíram juntos vale $500 bilhão. E a pergunta daquela noite ainda não tem resposta. O que acontece se a IA mais poderosa da história for construída por uma empresa que só presta contas a si mesma? Ainda estamos descobrindo. A OpenAI saiu de um jantar secreto e virou o centro do poder da inteligência artificial. Mas isso levanta uma pergunta que eu não consegui ignorar enquanto pesquisava esse vídeo. Se a IA está reescrevendo quem controla a tecnologia, o que ela faz com quem a constrói? No vídeo que irá aparecer na sua tela, eu respondo isso com dados e sem achismo. E eu aviso, a resposta não é simples, mas é a que você precisa ouvir agora. Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Eu te espero lá para continuarmos indo além do código.